vacinas espirituais. Deixa eu fazer uma pergunta, é como se fosse 4 doses essa vacina, né? Vamos ver aqui, quem já tomou as 3 doses aqui? Quem está imunizado, levanta a mão aí, olha aí, ó, tem uns... Quem tomou 2 aí somente? Quem tomou somente uminha, lá uminha, só uma dose. Então, ó, você que não tomou as 4 doses, nós sabemos que na vacina acontece a mesma coisa, né? Eu tenho uma vacina lá que é recomendado 4 doses, e eu tomar somente uma dose, o que vai acontecer? Ajuda, até é bom, melhor do que nada, é melhor do que nada, mas você não estará completamente imunizado, né? Então, não perca tempo, você que talvez perdeu as outras 2, nós temos lá na nossa página do YouTube, essa aqui também vai ser postada depois no YouTube. Não perca tempo, vá lá, assista, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. É algo muito importante. Eu tenho falado com o pastor Roberto antes de começar o culto, estávamos conversando, com toda a modéstia, tá? Com toda a modéstia. E eu sei que na internet tem muitos pregadores bons, homens de Deus, tremendamente homens de Deus, material de boa qualidade. A grande maioria é material de péssima qualidade, mas tem material de muito boa qualidade na internet, homens de Deus, com uma oratória tremenda, mas com toda a modéstia. Nenhuma mensagem que você pega na internet, que você ouve em algum outro momento ali, é tão direto para você como aquela que é ministrado no púlpito da igreja local. Nenhuma. É aquilo que Deus quer falar para você neste momento. Então não perca, não deixe, eu perdi uma ministração. Priorize esses momentos, invista em ouvir a palavra de Deus. Às vezes nós pedimos, como é que eu vou ouvir a palavra de Deus? Eu tenho horário e Deus não tem falado comigo. Como é que tem sido a sua dedicação ao ouvir aquilo que é pregado na igreja que você faz parte, nesse púlpito? Você tem se dedicado, tem se empenhado, tem se esforçado? Aqui é o local que Deus mais costuma falar aos nossos corações, é no púlpito da igreja local. Ele fala em outros lugares, fala por pregadores da internet, fala por mensagens, fala em várias outras maneiras, ele pode falar, não estamos reduzindo apenas aqui, mas aqui é o principal local que Deus vai falar ao seu coração. Amém, irmãos? Então lá 2 Samuel, capítulo 13, versículo 21. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, porque odiava Amnon, por ter este forçado a Tamar sua irmã. Passados 2 anos, Absalão dosqueava em Baal-Hazor, que estava junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia, peço que com o teu servo venha o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, meu filho, não vamos todos juntos, para não lhe sermos pesados. Estou com ele, Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Amnon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu vos dizer, feri Amnon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vos ordena? Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou em seu mulo e fugiram. Agora, se você puder ir mais 4, 5 capítulos à frente desse mesmo texto, você segura aqui a sua mão para não perder esse texto central, mas vai lá para 2 Samuel 18. Agora 2 Samuel 18, o 32 e o 33. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope:
Sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava acima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Até aqui. Feche os teus olhos, vamos colocar essa mensagem diante do Senhor e o seu coração, o nosso coração. Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, fala conosco, Pai. Estamos aqui encerrando uma etapa de 4 ministrações e te pedimos, Senhor Jesus, que tu venhas falar. Sabemos que da tua palavra, Senhor, emana a vida, da tua palavra, Senhor Jesus, emana aquilo que pode nos levar para o centro da tua vontade, Senhor. Nos dê uma atenção plena neste momento para ouvirmos aquilo que tu queres falar aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, amém. Provavelmente, não sei se você conhece a história que nós acabamos de ler, eu pincelei 2 pontos de uma história muito cheia de detalhes, muito rica de detalhes, mas é uma das histórias mais obscuras, mais dramáticas de toda a palavra de Deus. Se a palavra de Deus pudesse ser editada, como alguns dizem, vamos editar, vamos torná-la ela de acordo com uma maneira agradável, uma maneira mais polida, esse seria um dos textos que nós desejaríamos tirar da palavra de Deus. Pensa numa situação terrível que nós acabamos de ler. Aqui o que nós acabamos de ler é o pior que pode acontecer numa família, digamos assim, do povo de Deus ainda. A história que aconteceu ali é uma história que contém estupro, mentira, contém conspiração, uma armadilha para tentar pegar a vítima, há um complô para programar um assassinato. Mais um pouco adiante, nós não lemos, mas há um complô na tentativa de tirar o trono do rei Davi. Enfim, tudo que você puder imaginar, se você pegar aquele filme, aquele seriado de drama, de atenção, de tensão ali, que você não pisca praticamente, essa história aqui se encaixaria. É uma história terrível, com um fim terrível, de uma família totalmente destruída. Eu não tenho muita experiência ainda na área, esse ano fará 10 anos, parece que foi ontem, né? Mas fará 10 anos que eu fui ordenado pastor aqui nessa igreja. Não me considero um pastor muito experiente ainda, estou caminhando, estamos aqui há nem 2 anos e meio à frente da igreja, que ainda estamos caminhando nessa jornada. Não me considero um pastor muito experiente na caminhada. Eu vejo alguns pastores aí com 30, 40 anos de caminhada, é tão gostoso sentar e conversar com eles e aprender com a experiência deles. Mas nesse rápido período que eu estive pastoreando, liderando, conduzindo pessoas, pasmem, infelizmente, eu gostaria de dizer o contrário, mas infelizmente histórias muito parecidas com essa aqui não são tão raras como nós imaginamos. Infelizmente, histórias muito parecidas com essa aqui, de homicídio, de abusos, de mentira, de complôs, de assassinato, não são tão raros em lugares onde você poderia dizer, não, é uma pessoa, uma família que já está afastado do caminho, não é verdade? Ali tem as digitais do inimigo, mas de pessoas que já conheceram a palavra. Infelizmente, eu gostaria de dizer que isso aqui é uma coisa que aconteceu há 3.000 anos atrás na família do rei Davi, e nós ficamos boquiabertos com aquilo que aconteceu e nunca mais aconteceu na história, mas infelizmente, a história está acontecendo, talvez hoje, infelizmente coisas muito parecidas com isso está acontecendo em pessoas que já conheceram a palavra, que já conheceram o evangelho, mas que em algum caminho começaram a trilhar algo que levou à tragédia. A história ali é de um homem, nós fôssemos colocar isso aqui, fazer como se fosse um enredo de um filme, de um seriado, se fôssemos tornar isso aqui um filme, para quem gosta de assistir um filme, gosta de um enredo, gosta de uma história, ali tem um vilão, teria 2 vilões,
O vilão principal da história ali se chama Amnon. Pensa num vilão terrível. Mas tem um homem que instiga ele. Um homem que ainda instiga toda a maldade. Esse homem se chama Jonadab. Jonadab dá um conselho para Amnon. Amnon estava apaixonado, carnalmente falando, controlado, seguindo a sua carnalidade, os seus desejos mais obscuros, terríveis, por uma menina chamada Tamar. Então, seguindo o conselho, até é um pouco constrangedor eu falar isso aqui de púlpito. Se não tivesse na Bíblia, eu confesso para vocês que eu não falaria, tá? Se não tivesse na Bíblia, eu acho que isso aqui seria demais para falar aqui de púlpito. Mas está na Bíblia, então eu tenho a autorização bíblica para falar para vocês. E esse Jonadab chega para Amnon, que está desejoso de cometer um crime sexual contra uma menina chamada Tamar, uma moça, irmã de Absalão, e ele aconselha, ele dá um conselho para Amnon, Jonadab: cria uma armadilha, finge que você está doente, quando ela vier lhe servir, então você comete esse crime, você abusa. E acontece essa cena, se você quiser ler depois, você vai ver o que acontece ali. A menina vai lá para servir, para ajudá-lo, e quando ela está lá somente os dois, ele avança e força o abuso, o estupro ali naquela situação, e após cometer esse ato violento, terrível, ele exclui a menina, que depois é acolhida por Absalão, seu irmão. Então, Amnon e Jonadab seriam os dois vilões. Sabe aquela pessoa que você assiste o filme, que você conta a hora para ver como esse homem vai terminar, você vai torcer tudo para acontecer algo terrível com ele. E ali tem talvez uma vítima, que é a Tamar. Ela é a menina, é a vítima de um acontecimento terrível, de uma situação terrível, que teria depois ser abraçada, acolhida, e de certa maneira é o que acontece, gera traumas, dificuldades para ela. Provavelmente nós não sabemos a história dela dali em diante, mas essa menina sofreu muito. E tem dois protagonistas ali que dividem o cenário, ou dividem a atenção principal do filme. Os dois protagonistas ali, um se chama Davi. Davi geralmente ocupa uma função central em todas as histórias, e o outro é Absalão. Absalão, em um momento você torce para ele, em um momento você vê que uma hora ele ocupa o papel de mocinho, parece, daqui a pouco ele vira meio vilão, fica oscilando entre o protagonista mocinho, o protagonista vilão, e daqui a pouco vira e termina da pior situação que pode imaginar. Quando nós vemos aquela cena ali do rei Davi, no quarto da casa dele, recebe a informação de que o seu filho, Absalão, havia morrido, havia ficado pendurado em alguns galhos de árvores. A sua mula ele estava montado, passou embaixo de alguns galhos, ele ficou pendurado pela cabeça naquele local. E Joabe, ao ver aquela situação, não perde tempo e vai lá e mata ele com um alvo no coração de Absalão. Então ele morre. Davi recebe a informação de que Absalão estava morto, e quando ele recebe a informação, acontece aquela cena que o filme quase termina e você pensa: que fim de história terrível. Se tiver o próximo episódio, você torce para começar o próximo episódio quanto antes, para descobrir como essa história vai continuar. Se não tiver mais outro episódio, você pensa: quando é que vai ter a próxima temporada desse seriado aqui? Eu preciso saber como essa história vai continuar. A história é terrível. É um homem, um pai, recebendo a informação de que o seu filho estava morto, e ele começa a colocar talvez a mão na cabeça, andar no quarto de um lado para o outro, falar: Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, quem me dera que eu morresse por ti, Absalão, meu filho. E ele começa a andar, e talvez as pessoas lá do lado de fora escutavam: o rei Davi, o homem que venceu gigantes, o homem que lutou, o homem que nada abalava ele, andando de um lado para o outro do quarto lá, dizendo: meu filho Absalão, quem me dera eu morresse no teu lugar, eu não queria isso, Absalão, meu filho. É um pai enlutado por uma situação, um fim de história extremamente terrível que aconteceu na família real, numa das principais famílias da história do povo de Deus. E a pergunta é: como essa história chega até esse momento?
Porque quando nós olhamos e vemos a vida de Absalão, a Bíblia ela entra em alguns detalhes. Absalão, muito provavelmente, é palpite meu, tá? Não está na Bíblia, mas muito provavelmente ele era o filho dos filhos mais parecidos com Davi. Quando nós vemos a história acontecendo, o desenrolar dessa história, que eu apenas pincelei algumas partes para não nos tornar tão longo aqui, mas se você quiser ler em casa depois, eu lhe aconselho a ler. Você vai ver que Absalão ele tinha uma beleza física. A Bíblia fala que ele tinha aparência, ele se destacava pela sua força, era um guerreiro forte, ele era um homem carismático, ele tinha um poder de conduzir as pessoas, de conquistar o coração das pessoas, muito parecida com o pai dele. Ele conseguia conduzir aquelas pessoas que o seguiam, que iam abrir o coração, formou quase que um exército paralelo, as pessoas iam e compravam a ideia, compravam a visão de Absalão. Ele era muito parecido com Davi. Ele tinha um potencial muito grande. Absalão tinha um potencial talvez de ser um rei. Talvez hoje o meu filho se chama Davi. Talvez hoje o nome do meu filho poderia ser Absalão, talvez. Ele tinha o potencial de se tornar um grande rei, filho do talvez o maior rei que teve em Israel até hoje, que foi o rei Davi, filho muito parecido com ele, um sucessor do rei Davi. Ele tinha todos os potenciais para se tornar um grande rei futuramente. Não era o primeiro filho, mas ele tinha um potencial muito grande de se tornar um grande rei. Mas a história termina de uma maneira extremamente trágica. E a pergunta é: como chegou nesse ponto? Aonde houve o erro que direcionou a esse caminho? Alguém pode dizer, o culpado de tudo isso só tem um nome, se chama Amnon. Ele é o culpado de desgraçar a vida de Absalão, ele é o culpado da vida de Absalão terminar da maneira que terminou, mas eu quero dizer para vocês que não. Amnon, não estou aqui para advogar, nem para Amnon, nem para Jonadab, nada, são terríveis, são cruéis, são pessoas que cometeram crimes terríveis. Mas há uma frase que eu sempre tenho falado, está num livro até que eu dei de presente para a pastora Lúcia ano passado, que eu acho muito importante e é o que nós devemos praticar. Eu posso culpar as pessoas pelo mal que me fizeram, mas não posso culpá-las pela amargura que guardo em meu coração. Essa é uma decisão exclusivamente minha. Não importa o mal que as outras pessoas lhe fizeram, elas são culpadas pelo mal que fizeram para você. Mas agora guardar ou não guardar uma amargura em seu coração é uma decisão exclusivamente sua, você decide guardar. Absalão decidiu guardar esse tipo de sentimento e ser conduzido para um sentimento de justiça, para um sentimento de justiça pelas próprias mãos, de vingança, que foi passo a passo, conduzindo a ele a esse final terrível, esse final trágico que terminou a história. Há uma frase, ela é um pouco forte para dizer de púlpito também, mas é um dito popular, e ela é o dito que diz o seguinte: o diabo está nos detalhes. Vocês já ouviram essa frase aí? Já ouviram em algum momento? É um dito popular, o diabo está nos detalhes. O que esse dito popular quer dizer? Que o diabo, ele age muitas vezes nos detalhes. Coisas que nós nem percebemos, coisas banais que você nem percebe, pequenos hábitos, pequenas práticas que nós começamos a tomar, caminhos que nós começamos a seguir, que você até pensa, não, é um caminhozinho quase, é um errinho sofisticado que eu estou cometendo. É um pecadinho sofisticado que eu estou cometendo, e você nem percebe, você não leva tão a sério isso. E esses detalhezinhos começam a nos conduzir para um fim que como eu tenho falado algumas vezes aqui, eu não sei qual é a vontade de Deus para a sua vida. Eu não sei quais são os planos de Deus para a sua vida, eu sei quais são os planos dele para a minha vida. Quais são os planos dele para a sua vida, eu não sei. Mas eu sei quais não são os planos de Deus para a vida de um homem e para uma mulher. Não é plano de Deus para a vida de um homem e de uma mulher viver uma vida medíocre. Não é plano de Deus para a vida de um homem e para uma mulher o divórcio. Não é plano de Deus uma vida com baixa autoestima. Não é plano de Deus uma vida com problemas familiares. Não, eu posso dizer vários outros que não são planos de Deus. Se você está passando por algum problema nessa área,
é necessário consertar alguma coisa e começar a voltar para o centro da vontade de Deus. E eu não sei exatamente qual era a vontade de Deus para a vida de Absalão. Talvez ele nunca se tornaria um rei. Talvez esse meu palpite que eu passei aqui para vocês está errado. Absalão nunca se tornaria um rei, se isso não acontecesse. Mas eu sei que esse final aqui que nós acabamos de ler, não era a vontade de Deus para Absalão. Não eram os planos de Deus para Absalão. Houve erro de conduta que conduziram ele para esse caminho. E aí quando nós olhamos aqui, e até para você entender aonde eu quero chegar com essa mensagem nessa noite, nessa última mensagem de hoje, o título dela é: O Tempo Não Cura. Às vezes nós achamos que o tempo é nosso inimigo. Estou com uma amargura em meu coração, e o que você faz? Você deixa quieto, você silencia e pensa que o tempo vai começar a curar, vai começar a cicatrizar, vai começar a mudar a realidade, e muito pelo contrário. O tempo só vai aumentando. Nessa série de ministração, nós trabalhamos sobre ofensa, nós trabalhamos sobre a importância de estar plantado no lugar que o Senhor lhe plantou. Nós ministramos sobre o perdão, e todos esses casos aqui começou lá no início, com uma ofensa, às vezes pequenininha, uma falha, uma ofensazinha, alguém errou comigo, alguém falou uma coisa que não deveria, começou pequeno, e aí você pensa, eu vou deixar o tempo fazer o seu trabalho, e sabe o que vai acontecer? Só vai prejudicar. O tempo é nosso inimigo. E aí quando nós olhamos aqui para essa história, esses dois protagonistas cometeram alguns erros para que essa situação chegasse a esse ponto, mas eu quero destacar apenas dois, para que nós saiamos deste lugar com a nossa cabeça com essa informação bem clara na nossa mente. O primeiro erro foi do protagonista chamado Davi. Davi cometeu um erro terrível. Lá no versículo 30 lá no versículo central, no capítulo central que nós lemos, lá no 13, o 13 e 21, fala, Davi recebeu a notícia de que houve um abuso sexual na família dele, que houve um crime, que alguém fez um erro. Sabe o que Davi fez? Olha o que fala o versículo 21. Ouvindo o rei Davi, ele está recebendo a informação do crime, tá? Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Aqui fala, ficou furioso. Numa outra tradução fala que ele ficou indignado. E sabe o que ele fez? Nada. Ele ficou indignado, ele ficou furioso, ele se acendeu a ira, e na sequência, ponto final. Há um silêncio total do rei Davi. Ele era o líder da casa dele, ele era o líder da nação, mas também era o líder da casa, ele era o pai, ele era o principal ali, o principal tomador de decisão naquele local, a ele que cabia tomar uma decisão naquele momento, e ele fica indignado, ele fica furioso, e não faz nada. Há ali uma certa, uma atitude de comodismo, não está faltando a palavra aqui agora. Ele vê aquilo acontecer e não faz nada. Ele omissão, obrigado, pastor Léo, essa palavra que estava faltando aqui. Omissão, uma postura de omissão de Davi naquele momento. Naquele momento, não adianta ficar indignado. Sabe, na verdade, a indignação, muitas das indignações que nós vemos, ficou indignado. A indignação é um bom lugar para camuflar os covardes. A suposta indignação. O mundo todo hoje em dia está indignado com a desigualdade social. E o que é feito? Nada.
Quantas vezes nós já ouvimos falar, pessoas falar que estão indignados com a fome na África? Você vê líderes subindo em palanques, falando, tirando lágrimas dos olhos das pessoas, e depois descem, colocam a sua roupa, pessoas influenciadores, pessoas formadores de opinião, e depois daquele ataque de indignação, não muda nada. Indignação sem ação não tem resultado nenhum, é muito bom para camuflar a nossa covardia. Fiquei indignado com aquela situação, eu fico indignado com o povo que não evangeliza hoje, eu fico indignado com o povo que não ora mais hoje. E qual é a sua ação diante dessa indignação? Como você tem respondido a essa sua indignação? Se você a indignação terminar com um ponto final, muito provavelmente é uma decisão de um covarde. Hoje há uma profissão que são os indignadores profissionais, os indignados profissionais, que são os políticos. Pensa numa classe indignada. Os políticos são indignados profissionalmente falando. Ano que vem vai ter eleição. Você vai ver, é só gente indignada com a situação do Brasil, é indignado com a desigualdade social, com a criminalidade, é uma indignação. Passou ali, desceu do palanque, desceu do comício, olha assim, depois daquele ataque de indignação ali assim, pública, de tirar umas lágrimas dos nossos olhos, a gente compra a ideia do homem, olha, esse é o meu indignado favorito, e a gente briga pelo nosso indignado, olha assim, e aí depois eles descem e só vão discutir o plano político deles, só vão discutir os planos pessoais deles, e nada muda. Houve um erro ali, de omissão do rei Davi. Porque ele era um homem líder espiritual na sua nação, mas principalmente na sua casa. Tem uma frase que diz que se você fica assustado com os valentões, espere até descobrir do que os homens fracos são capazes, dos homens covardes são capazes. A pior coisa que pode existir não é um valentão, não é um homem sisudo, não é um homem que expõe a sua opinião, não, é um homem covarde, que vê uma situação e não se posiciona, é omisso. E dentro da nossa casa, deixa eu perguntar aqui para você, fazer uma pesquisa aqui, quem aqui já entregou a sua vida para Jesus? Levanta a mão. Quem aqui segue Jesus? Jesus é o meu Senhor na minha vida. Se você entregou a sua vida para Jesus, dentro da sua casa você é autoridade, você tem um posicionamento. Mas a minha família ninguém é crente, sou eu. Você vai ser a pessoa que mais vai orar, você vai se posicionar. Mas o meu marido não quer saber de Jesus, eu nunca crente. Você pode ficar indignada, ou assumir uma postura e dizer, eu vou orar. Eu vou me posicionar, eu vou começar a declarar que na minha casa o meu marido vai se converter, eu vou declarar que a minha casa vai servir ao Senhor, eu vou declarar que na minha casa a história vai mudar. Você pode se indignar, ou você pode se posicionar como uma autoridade. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você segue a Jesus, a mesma autoridade que tinha sobre Davi naquele momento, há sobre você. E o Senhor não procura pessoas indignadas. O Senhor procura pessoas que se posicionem. Homens e mulheres que se posicionem. Mas na minha casa, eu estou com problema no meu casamento, eu estou com problema na minha luta, meus filhos não querem saber de Jesus. O Senhor não procura pessoas que estejam indignadas, mas Ele quer que você se posicione. Se posicione diante da situação. Eu identifiquei um problema na minha casa. Se posicione. O Senhor procura aqui, quando Davi ficou indignado, e junto com a indignação, seguiu a omissão, ali começou a criar-se um clima para que a coisa fosse só aumentando. Após a indignação ele pensou, provavelmente, deixa quieto, o tempo vai diminuir, as coisas vão se acalmar, e eu fico pensando, às vezes, isso é opinião minha, porque se nós olharmos na Bíblia, é opinião minha, tá? Me respeite, se você tiver opinião contrária à minha, eu lhe respeito. O rei Davi sempre foi um homem de muito posicionamento. Não dá para dizer que ele foi omisso na história. Aqui ele foi omisso. Mas se tem um homem que era um homem de posicionamento, esse homem era Davi. Era um homem de posicionamento. Imagine, encarar um gigante. Sim, ele se voluntariou, tá? Nem foi convocado para a guerra.
Ele se colocou e disse: deixa, conta comigo. Menininho ainda, um gigante de 2,70 m ali assim, matador, assassino. Conta comigo, rei. Não, mas tu é pequeno. Não, mas eu vou. Cara, que posicionamento que era esse menino. Quando profetizaram para ele: ei, Davi, hoje é o dia que o Senhor te diz que ele entregou o teu inimigo na tua mão, é matar o rei Saul agora com uma lança. Não precisa duas, é matar. É a hora que ele recebeu uma profecia para matar o rei Saul. Ele falou: não, quem sou eu para levantar a mão contra o ungido do Senhor? Que é um posicionamento, um homem de posicionamento. Então, quando nós vemos a vida de Davi, ele sempre se posicionou de maneira tremenda. Foi um homem não dá para dizer que a biografia dele como todo é de um homem covarde, de um homem omisso. Quando ele ia atacar os filisteus, ele não sabia como atacar, ele orava, pedia para Deus direcionamento, Deus dava o direcionamento, então ele seguia o direcionamento de Deus, ele sempre se posicionou, e aqui ele foi omisso. O que fez com que esse homem fosse omisso? Se nós virarmos 2 folhas, você não precisa fazer agora, mas há um capítulo anterior, ele é repreendido por Natã, pelo pecado dele. Apenas 2 capítulos, não fala tempo, mas apenas 2 capítulos ali, anterior, ele cai em pecado. Ele cai em pecado sexual, que começa uma mudança de rota na sua vida. Talvez, será que não era um homem que estava com o seu relacionamento com Deus quebrado, que estava começando a restaurar o seu relacionamento com o Senhor, a sua comunhão com o Senhor? Porque geralmente, se nós não estivermos, eu e você, está crentes, eu tenho que falar para você, se posicionem, mas se nós não estivermos em comunhão com o Senhor, sabe o que nós vamos fazer? Ou vamos ser omissos, ou vamos nos posicionar e correr o risco de tomar a decisão errada. Então, às vezes, a omissão é uma maneira de evitar que tome a decisão errada, porque o outro personagem, o outro protagonista aqui, não. No primeiro momento, ele tomou uma decisão parecida com o rei Davi. No versículo posterior, quando o 21 fala da postura de Davi, ele ficou indignado, ponto final. Aí Absalão, ele vai ir na direção do assassinato de Aminon, do irmão dele. Mas antes ele toma uma decisão, olha o versículo 22. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon, por este ter forçado a Tamar, sua irmã. Ele não falou, ele tomou uma decisão, sabe o que ele fez? Silêncio. Ele odiava Aminon por aquilo que ele fez, ele odiava Aminon por aquilo que ele fez, mas ele decidiu guardar em silêncio, guardou. Deixa, não vou falar para ninguém, eu odeio. Eu estive lendo, o André comprou a King James, André. Eu estive lendo essa semana na King James, essa mesma versão aqui, tá? Falava assim, ó, ele não falou nem bem nem mal, não falou com Amnon, porque no seu coração fermentava o ódio. Fermentava o ódio no coração dele. Por isso ele não falava nem bem nem mal, não falou com ele. E é interessante essa palavra, fermentava o ódio. O fermento, o que o fermento faz? Incha, cresce. Ele é feito para crescer. Essa é a função você faz um pão sem fermento, fica uma coisa chatinha lá, né, socada, né? Você faz pão com fermento, um bolo, aí ele incha, ele cresce. Ali estava fermentando o ódio no coração de Absalão. Ele poderia falar, mas ele decidiu guardar em silêncio. Tanto é que o versículo posterior, quando acontece a tragédia de ele incrementar, pegar a situação que estava terrível, que é uma situação de um crime, e o que Absalão faz? Ele melhora a situação? Não. Agora ele coloca um upgrade ali assim na situação, ele coloca um assassinato. Melhorou a situação? Não, ficou pior. Se a família estava destruída, agora ficou pior ainda. Mas antes disso, ele tomou uma decisão, ele ficou 2 anos em silêncio. No versículo 23 fala, passados 2 anos, acontece o assassinato. Ele decidiu guardar em silêncio. E às vezes, quando nós guardamos em silêncio uma ofensa, alguém falou alguma coisa, aqui nós estamos falando de um crime, tá? Aqui é uma coisa terrível. Tomara que nós nunca presenciemos isso. É um crime. Mas às vezes,
fermenta um sentimento muito parecido com o sentimento que Absalão teve, de coisinhas pequenas, coisinhas corriqueiras que acontecem no dia a dia, na igreja, um irmão que falou algo que não gostaríamos de ouvir, um pastor que não o valorizou, um dom que ele não foi valorizado, um trabalho que não foi reconhecido, uma dedicação que ele não fez. E aí qual pode ser a nossa postura? Eu vou guardar em silêncio esse sentimento. Não vou falar nem bem nem mal, vou guardar. E sabe o que vai acontecer? Vai começar a fermentar, vai começar a inchar, até que uma coisinha pequenininha, daqui a pouco exploda em uma decisão guiada pelo sentimento. E as pessoas começam a caminhar para longe daquilo que Deus tem. Às vezes, claro, com oração, com direção de Deus, às vezes é importante falar. Às vezes é importante falar, às vezes é importante você chegar, José, não gostei daquilo que você falou ontem. Não gostei da sua postura, com respeito, com um bom tempo de oração antes. André, a sua postura ontem, aquela piada que você fez, não gostei. Me ofendeu. Eu não gostei daquilo que você falou. Às vezes é importante falar. Às vezes o guardar em silêncio é um local ótimo para o diabo poder trabalhar. Às vezes o guardar em silêncio, as pessoas, não, eu vou deixar quieto, porque o tempo vai acalmar, a coisa vai se acalmar. Não! Repito, o tempo é seu inimigo neste momento. Só vai aumentando, só vai fermentando, só vai inchando cada vez mais, até que daqui a pouco acontece. Quantos casais nunca brigaram? Mas aquela frase dita ali fora, vocês não vai acontecer porque vocês são tudo crente aqui, mas o amor acabou, não temos mais vontade, e aí, até numa decisão diplomática, quase assim, não desejo muito bem para ela, desejo muito bem, não teve a oportunidade de uma única discussão. E às vezes é importante falar, com calma, num momento calmo, é verdade, ore antes, não estou dizendo que você tem um ataque de ira, de uma explosão num momento que, não, mas ore, fale com Deus, Deus me dê sabedoria para falar, com aquele irmão que me ofendeu, com aquele irmão que me dê sabedoria para conversar, para pedir perdão, para dizer que me ofendeu, para dizer que feriu, porque às vezes muitos tomam decisão no casamento, na igreja. Quantos ministérios são destruídos, pessoas são destruídas, você vai perguntar, por que você trocou de igreja pela 5ª vez? Aí a pessoa vai dizer, é porque lá não me reconheciam, é porque lá não me valorizaram, é porque lá, coisinhas pequenininhas, você pergunta, você foi lá e falou, você conversou com aquela pessoa? Não, foi fermentando, foi inchando, e ali ali o diabo achou um espaço. Essa semana, eu vou testemunhar para vocês, tá? Ela está aqui, a Carol. Eu falhei com ela, fiz uma coisa que errei, falhei, cometi um erro, e às vezes durante a semana, nós estamos naquela corrida, a gente acaba não tendo tempo para conversar, sempre tem criança em volta, aquela coisa toda, né? Daqui a pouco ela fala uma coisa que, na hora me deu vontade de me contrapor, me advogar contra mim, a favor de mim, né? Naquele momento ela falou, André, não gostei daquilo que você fez naquele momento assim. Doeu um pouquinho, o que eu fiz? Eu errei, eu já tinha consciência de que eu tinha errado. Pô, Carol, me perdoa. Pronto, já sei que não... E às vezes esse é um caminho bom, ela poderia guardar isso? Poderia. E vai aumentando, vai somando, e daqui a pouco pode acontecer uma explosão, talvez não tão próxima como a de Absalão, espero que ela não queira me matar um dia, né? mas pode acontecer uma explosão e às vezes acabar numa tragédia, às vezes uma briga maior. Então, às vezes, na grande maioria das vezes, o ficar em silêncio, o tempo vai aumentando. O tempo vai aumentando. E eu quero pedir para você abrir só mais um texto, e aí nós estaremos encerrando lá em Efésios, capítulo 2. Efésios. Deixa eu pegar aqui.
capítulo 4, versículo 26 e 27. Ali tem uma tradução um pouquinho diferente, né? Mas eu acho bem legal também. É bom ver essa. Na minha fala o seguinte, olha só. Irai-vos. Eu vou ler aqui, depois eu vou ler essa aí que eu achei bem interessante. Irai-vos e não pequeis. Não põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Versículo 27. Eu vou ler essa aqui. Deixa eu pôr ali de novo, Júnior. Quando sentis raiva, não pequeis. E não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Nem deis lugar ao diabo. Há uma coisa que às vezes foi criado com a intenção de facilitar a nossa vida. Uma coisa chamada capítulos e versículos na Bíblia. É uma bênção. Vocês conseguem achar rapidinho, porque um dia algumas pessoas, há mais de 1000 anos atrás, resolveram, olha, vamos dividir a Bíblia em capítulos e versículos. Isso é ótimo para nós. É ótimo. Nós só conseguimos achar rapidamente aqui, sem rolos, leva 2 horas para achar o texto, porque alguém fez isso. Mas tem um probleminha nessa estratégia aí. Porque às vezes, conforme foi feitas as divisões ali, nós entendemos que são afirmações separadas. Nós achamos que um versículo não tem nada a ver com o outro. E nós lemos aqui, na minha versão, irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Mas no final da ira ou da raiva ali não tem um ponto final. Não tem um ponto final. Para nós tem um novo versículo. Mas tem uma vírgula ali, então é a mesma afirmação. Então ele fala, e nem deis lugar ao diabo. Quando um crente deixa o sol se pôr sobre a sua raiva, sobre a sua ira, o tempo vai passando, sabe o que acontece? Você está dando um espacinho legal para o diabo na sua vida. Eu não vou falar, eu vou deixar um tempo a mais passar. Cada dia que vai passando, o diabo vai achando um espacinho na sua vida. E é nesse lugar que o diabo vai trabalhando. Às vezes nós vemos o diabo, as pessoas veem o diabo em muitas coisas. Eu não sei se o pastor Léo, se aconteceu isso lá para cima também, deve ter acontecido, isso era uma febre há uns 20 anos atrás, o pessoal vinha diabo em tudo. No rótulo da Coca-Cola, não sei se alguém já viu o diabo no rótulo da Coca-Cola, está escrito alô diabo lá do lado, via diabo em tudo. Eu me lembro de um rapaz que uma vez estava ministrando louvor aqui na igreja, e aí ele era baterista na época, e aí, segundo diz ele, o louvor não fluía, a coisa não acontecia, e aí, aí quando ele saiu ali, ele viu uma menina tinha deixado um brinquedo, não vou citar o nome para não fazer marketing aqui, já fiz da Coca-Cola, não quero fazer do outro, mas viu um travesseirinho com o símbolo de uma empresa de entretenimento mundial, acho que você vai saber o que é, né? Que segundo diz lá, o cara era satanista. Então, porque estava aquele logo ali no altar, ali naquele momento, o diabo não estava tendo espaço e o louvor não fluiu por isso. A gente vê diabo, a gente costuma ver diabo na sombra, no escuro, em algumas coisas que às vezes não tem. Mas nenhum lugar tem mais ação do diabo do que um coração que guarda a ira e que deixa o sol se pôr com aquela raiva. Ali você está dando o diabo, não é um logotipo, a Coca-Cola faz mal, não tome, eu tomo, mas eu não tome também, tá? Vamos fazer um propósito, faz mais mal para a saúde, mas não é o diabo, olha assim, pode fazer mal também, tá? Mas não é isso que o diabo age, não é neste lugar. O diabo age muito mais quando um crente, um homem ou uma mulher, está ofendido. Alguém falou alguma coisa pequena, grande, média, não importa. E ele resolve deixar, sabe uma coisa? Eu vou deixar quieto, eu vou deixar o sol se pôr, eu vou deixar o tempo agir. E sabe o que vai acontecendo? O diabo vai achando espaço, aquilo vai fermentando. E aí os crentes começam a trocar de igreja, começam a ir para outra igreja, começam a trocar de ministério, começam a andar de um lado para o outro, começam a guardar mágoa no coração, começam a guardar amargura, e aquilo só vai fermentando, até que daqui a pouco ele morre espiritualmente. A sua vida é destruída e ele nem percebe que ele deu espaço para o diabo agir na sua vida. O tempo não é seu amigo, o tempo é seu inimigo. Se você se sentiu ofendido, se você se sentiu raiva por alguma decisão, não vou dizer que você vá naquele momento, mas vai lá, ore, Deus me ajude a me expressar de maneira sincera. Não vai fazer isso em público, não é em público que se faz isso, não, mas vai chamar, vai ligar para o irmão. Vamos ter uma conversa, eu quero pagar uma cuca para você, eu quero tomar um café com você, quero conversar com o irmão. Senta lá,
aquilo que você fez me ofendeu. Aquilo que você fez me feriu, não gostei daquilo ali, por favor, não faça mais. O irmão pode contrapor, pode ser que ele tenha opinião mais firme, não, mas você foi lá e expôs. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, sobre a sua raiva. Assim nós estaremos vacinados contra as investidas do inimigo. Assim o inimigo não vai ter espaço. Olha que é interessante, na minha versão, não se põe o sol, nem deis lugar ao diabo. Imagine você dar lugar ao diabo. Eu estou dando um lugarzinho no diabo para ele poder agir. Quando você deixa essa ira crescer, você está dando lugar ao diabo. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé neste momento. Você está recebendo hoje a quarta dose dessa vacina. Eu não sei quando vai acontecer isso, eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Você vai ter muitas oportunidades para ficar ofendidos. Você vai ter muita oportunidade para sentir na versão ali raiva ou sentir ira em seu coração. Não deixe o tempo passar. Não deixe o tempo ir adiante. Vá lá, conserte, perdoe, converse com quem tem que conversar. Não deixe o diabo trabalhar. Não deixe esse sentimento fermentar em seu coração. Eu peço para você fechar os seus olhos neste momento. Eu faço uma pergunta para você. De tudo isso que foi falado nessa noite, eu peço para você fazer esse exercício mental. O que mais lhe chamou a atenção? O que mais o Espírito Santo incomodou você nessa noite? De tudo isso que nós meditamos sobre a vida de Absalão, de Davi, sobre ira, ofensa, sobre tudo isso, o que mais lhe chamou a atenção? E qual vai ser a decisão sua diante de tudo isso? Qual vai ser a decisão sua diante daquilo que o Espírito Santo falou? Porque o Espírito Santo está aqui neste lugar, nessa noite. E Ele está falando a cada um aqui. As situações são diversas. A forma que o Espírito Santo pode falar é diversa. Mas eu sei que a todo aquele que com o coração aberto aqui neste lugar esteve recebendo, o Espírito Santo falou. Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua ação diante disso que o Espírito Santo falou? Fale com o Senhor neste momento. Fale com o Senhor, Ele está aqui neste lugar. Talvez você está ofendido por alguém. Talvez em algum momento você já comeu essa isca que Satanás lançou na sua vida. Talvez em algum momento você já tomou decisões de maneira reativa, guiado pelo sentimento, pelas emoções. O Senhor Jesus está aqui neste lugar. E Ele não quer que você dê lugar ao diabo. Senhor Jesus, Tu conheces o coração de cada homem, de cada mulher aqui, Senhor Jesus. E Tu sabes, Pai amado, que tudo que o inimigo quer, Senhor Jesus, é achar um lugar no coração deles, Pai. É achar uma brecha no coração deles, Pai amado. Um lugar que Ele possa atuar, Senhor Jesus. Não permita, Senhor Jesus, que nós venhamos a dar espaço para o diabo, Senhor, em nossas vidas, Pai. Senhor Jesus, cada um que aqui nessa noite está, Senhor, está com a sua vida sendo escrita, Pai. Eu não sei qual vai ser o final da história de cada um, Pai amado. Senhor, mas que a história deles, Pai amado, não termine parecida com a de Absalão, Pai. Que a história desses homens, dessas mulheres que aqui estão nessa noite, Pai amado, não termine como Absalão terminou, Senhor Jesus, um fim trágico, Pai. Um fim muito longe daquilo que Tu tinhas para a vida deles, Pai Santo. Pai, neste momento, Senhor Jesus, eu coloco, Pai amado, a vida de cada homem, de cada mulher, Senhor Jesus. Eu sei que Tu tens grandes planos, o melhor Tu tens para eles. São grandes os planos que Tu tens para a vida de cada um aqui, Senhor. Pai amado, que Tu venhas concluir a Tua obra, a obra que Tu começaste na vida deles, Pai Santo. Senhor Jesus, que nenhuma raiz de amargura, nenhuma raiz de ofensa, nada nasça no coração deles, Pai Santo. Se alguém ofender em algum momento no futuro, Senhor, esses homens, essas mulheres que já estão vacinadas, Pai, que o Teu Espírito Santo venha trazer isso na memória deles, no coração deles, Pai, que o Teu Espírito Santo venha falar com eles, Pai, lembrá-los, Senhor Jesus. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, Senhor Jesus. Que haja, Senhor Jesus, perdão, Senhor.
Que haja, Senhor Jesus, um ambiente de graça, Senhor, e que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está vacinado, Senhor. Você está vacinado, você recebeu a 4ª dose hoje. Você está imunizado, mas quando acontecer, porque esse vírus vai chegar em você, tá? Quando a oportunidade de você ficar ofendido chegar, quando a oportunidade de você ficar com raiva chegar, você não vai permitir que esse vírus cresça em seu coração, porque você vai se lembrar, o Espírito Santo vai lembrar disso que foi falado aqui neste lugar, e você vai vencer, e a sua história não vai terminar como a de Absalão, pendurado num galho de árvore, não vai terminar recebendo uma facada do inimigo no coração, não. A sua história vai terminar como aquela que Paulo terminou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Cheguei até o final dessa jornada, você vai permanecer firme. Amém, irmão? Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus neste momento. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.